Bom dia, gente. Hoje falaremos sobre função composta, dando seguimento ao estudo das funções. O que seria função composta? Nós chamamos de função composta a composição ou junção de duas funções. Na verdade, seria uma soma de funções. Então, como eu vejo isso? Digamos que eu tenho uma determinada função, tipo essa função primeira, ó, f de x igual a x mais 5. E eu tenho uma segunda função, denominada função g, igual a x ao quadrado menos 1. Eu posso pegar essas duas funções e uni-las, obtendo daqui uma terceira função. E eu posso fazer isso de duas maneiras. E as duas maneiras são independentes uma de outra. Eu posso tirar dessa composição a função f bola g. Quando a gente escreve f, ó, g, a gente faz a leitura f bola g. É dessa forma que nós lemos. Ou daqui eu posso tirar a função g bola f, que não é a mesma coisa. Então eu posso compor essa função de duas maneiras. Eu posso sair do f para o g, eu posso sair do f para o g, como posso sair do g para o f. E assim obter duas funções únicas, duas funções diferenciadas. Então essa primeira atividade aqui, ó, ele pede assim: dadas as funções f e g, funções de R em R, significa que as funções têm domínio e imagem reais, são funções reais, definidas por, e aqui tem a expressão das funções. Determine as funções compostas g bola f e f bola g. Então, como é que a gente faz isso? Bom, eu vou fazer uma delas aqui para que vocês entendam o quanto é simples. Que função eu teria se eu tivesse que juntar a função g com a função f? G bola f significa, eu vou pegar a função g e vou acrescentar a função f. Então eu tenho que começar com o g. E o g é essa aqui, ó, g de x, que é igual a x ao quadrado menos 1. E vou entrar com a função f de x, que é f de x é igual a x mais 5. Muito bem. Então aqui vai ser o seguinte: aonde tiver a variável x, ó, eu vou entrar com a função f. Então vai ficar assim, ó, g de x. No lugar de x, eu entro com o valor da função f de x, que é x mais 5. X mais 5. Que é igual, ó, de novo x eu coloco x mais 5, que está ao quadrado menos 1. Agora é só desenvolver essa expressão. Então vai ficar, ó, g de x mais 5, que é igual, vou baixar um pouquinho aqui, que é igual como é que eu desenvolvo esse produto aqui, ó? Quadrado do primeiro, na verdade isso aqui, ó, para quem não lembra, é aquilo, ó, a mais b ao quadrado, produtos totáveis, né? Aí fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Então vou fazer isso aqui. Então vai ficar quadrado do primeiro, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Então vai ficar quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais porque aqui é mais,
2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Isso tudo está dentro do parênteses, menos 1. Então eu tenho que G composto com F, o F é x mais 5, é igual aqui, não tem o que ser feito, repete, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 5, eu posso multiplicar esse por esse, 10x, mais 25. Então eu tenho, eu finalizo aqui, ó, g de x, que é igual a x ao quadrado, mais 10x, correto? 25 menos 1 é 24, mais 24. Pronto, agora sim. Agora eu me dou por finalizado essa atividade aqui, ó. Ok? Vamos para a próxima atividade. Determine, sabendo que o domínio dessa função é todos os reais menos um conjunto formado por 1 e 2, e que f de x é 1 sobre x vezes 1, determina f de x. Aqui é uma composição, gente, de duas funções idênticas. Então você vai resolver igual fez em cima, só que para compor f com f. Então quem é a função f? A função f, ó, f de x vai ser 1 sobre x menos 1. E agora você vai compor ela aqui, ó, com ela mesma. Então vai ficar f, porque se você observar aqui, ó, é f composto com f de x, ó. Quem é o f de x aqui? O f de x é a própria função. Então f de 1 sobre x menos 1, que é igual a, aí fica 1 em cima. No lugar do x, você entra com a função, ó, 1 sobre x menos 1, menos 1. E aí você desenvolve, né? Como resposta tem que ser alguém que pertença a esse conjunto de todos os reais, ó, com exceção de 1 e 2. Então é só desenvolver esse cálculo aí, tá legal? Aqui embaixo vocês sabem que eu preciso tirar o MMC, e aí vocês desenvolvem até o finalzinho, tá? Já está encaminhado. É a mesma coisa do que a gente estava fazendo, composição de função, só que aí é ela composta com ela própria. Na questão 139 é idêntico ao que a gente já fez. Então vocês vão precisar calcular a composta de G bola F, começa do G e vai para o F, e F bola G para cada uma das alternativas. Então eu vou mais uma vez resolver uma delas para que você se familiarize. Na letra A você tem que F de x, ó, você tem que F de x, ó, é quanto? É 2x, uma função bem simples. E você tem que G de x é 4x mais 1, é 4x mais 1. Com isso aqui você tem que fazer F bola G e depois você faz G bola F. Então vou fazer primeiro F bola G. F bola G, ó. F bola G vai ser assim, ó. Você começa com F e compõe com G. Então você tem f de x, que é a função primeira, igual a 2x. Agora você vai entrar com a função g. F de x, quem é a função x? Quem é a função g? É 4x mais 1. 4x mais 1. Substitui o x pela segunda função. Então vai ficar 2 vezes
4x mais 1. Então aqui você tem f de 4x mais 1, que é igual, aqui nós podemos multiplicar, ó, vai para 8x mais 2 vezes 1 mais 2. Pronto. Então essa daqui é a primeira composição, o f bola g. Agora você vai fazer a segunda composição, ainda na letra A, né? Tem que fazer ambos, ele está pedindo os dois. Você vai fazer agora g bola f. Então você começa com a função g de x, ó, g de x, que é igual a 4x mais 1. Mais 1. Só que agora você vai entrar com a função f, então vai ficar g, põe a função f. A função f é 2x. G de 2x é igual a 4 vezes, ó, no lugar de x é 2x mais 1. Então g de 2x é igual, aqui eu multiplico, a 8x, ó, multiplica para lá, mais 4. Pronto, resolvi a letra A. E agora vocês farão a mesma coisa com a letra B, ok? Gente, então todas essas questões aqui de composição são resolvidas dessa maneira, tá? Ó, na 139 eu fiz a letra A, fiz essa letra bem aqui, ó, falta a B. A 140 eu não vou fazer porque é exatamente igual, ó. Você vai compor, ó, G bola F. Aqui ele só pede o G bola F, não pede o contrário não. Vocês vão fazer aqui. Aqui na número 141, determina a lei da função F bola G, né? Então as funções estão todas aqui, tudo certinho, né? É só seguir essas orientações que vai resolver facilmente. Essa daqui tá fácil. Vamos ver a 142. Dadas as funções, aí ele dá duas funções, determine f bola g e g bola f. Ele está dizendo que elas são iguais. Então você vai ter que fazer as duas, ó, e comparar uma com a outra, ó. A função f é menos x menos 3, a função g é 4x mais k. Determine o valor de k de modo que f bola g seja igual a g bola f. Então o que você vai fazer? Você vai calcular o f bola g, depois você vai calcular o g bola f, vai colocar uma igual a outra e aí você acha o valor da letra k, certo? Acho que não sei se deu para entender. Você vai pegar essa primeiro você vai fazer f bola g e vai dizer que é igual a g bola f. De que maneira? Primeiro você faz a composição de f e aí você iguala com a composição de g. Composição de f é assim, começa com f, começa assim, ó, f de x, que é igual a menos x menos 3. Aí você vai fazer f de... Quem é o x? É o g. Então é 4x mais k, de 4x mais k, que é igual a menos 4x mais k, aqui dentro de um parêntese. Então o parêntese está fora. Deixa eu apagar bem aqui, aqui tem um errinho, porque o x está fora, ó, menos o x está, o menos quer dizer, está do lado de fora, eu errei. Então a barra, o parênteses é aqui, ó, certo? Menos 3. Bom, aí você continua, você tira os parênteses e termina essa função, ó. F de 4x mais k é igual, aqui o jogo de sinal, menos 4x menos k, aí menos 3. Pronto, essa daqui já está pronta.
Você vai fazer a mesma coisa com a outra, agora com o G. Aí você vai, eu fiz F bola G. Agora você vai fazer G bola F. Quando essa daqui estiver pronta, você coloca essa primeira aqui, ó, deve ser igual a essa segunda aqui. E aí vai sobrar quem? A variável K. Você vai dizer quanto vale a variável K. Simples, né? Então essa aqui é a 142. A 143, dadas as funções, calcule. Dadas as funções f, g e h, simplifica a expressão dada por. Aqui é uma composição de f com h menos 4g de x. Tudo função composta. Quem fizer a primeira, com certeza farão todas. Bom, nessa questão 144, nós vamos resolver assim. Eu vou fazer essa 144 porque eu tenho outras aí para vocês semelhante a essa. Então nós temos, ó, f de x, que é igual a 2x menos 3, né? E ele diz que f de g de x, a função composta de f com g, f de g de x é x. Então ele já dá o resultado da composta. Ele compôs a f com a g e disse que a composição chegou em quem? Em f. Mas ele não disse qual é a função g, que ao ser composta com f, chega no x. Essa é a pergunta. Então vamos lá. Ele está dizendo que f composto com g é x. Então no lugar de x, eu coloco f, substituo por g de x. De f de g de x é igual a 2 vezes, no lugar do x, ó, é g de x. Observe que esse x aqui eu troquei por quem está aqui dentro, ó, do f. O f de g de x, no lugar de x, eu coloco g de x. Aqui 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes g de x, menos 3. Só que ele diz que f de g de x, ó, vale quanto? Vale x. Então f de g de x vale x, eu escrevo vale x, que é igual a 2g de x menos 3. Eu vou inverter essa ordem aqui, ó, 2g de x menos 3, que é igual a x. Mas ele quer saber quanto é que vale g de x. Olha a pergunta aqui. Então é só separar g de x. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, eu tenho g de x, que é igual a x. Esse menos 3 passa para o outro lado, mais 3. Esse vezes vem para o outro lado como divisão. Então essa é a função g de x. Se eu compor o f com o g, a resposta vai ser o próprio x, esse aqui, ó. Mas ele quer saber quem é o g. Ó, o g ficou aqui na letra A. Essa aqui é a resposta correta. Ok? Então vamos ver a próxima. Aqui ele pede para calcular a função inversa. Inverso de uma função é quando você substitui o x pelo y e isola a letra y, deixa ela na forma reduzida. Então, como é que é feito isso aí, ó? Ele quer o inverso de cada uma dessas. Então eu escrevo assim, ó, y. No lugar de y, ó, no lugar de y, aqui, ó, eu troco por x. No lugar de x, ó, eu troco por y. Como eu tenho uma função reduzida, chama-se reduzida aquela função que o y está isolado. Eu vou terminar isolando o y da nova função. Então, como que ficaria? No lugar de y, x.
Aí vai ficar 2x, vai ficar 2y menos 4. Pronto, já está invertida. Agora eu vou colocar na forma que ele me deu. Ele me deu uma função reduzida, olha. Ele me deu uma função que o y está isolado. Então vou isolar. Então eu tenho 2y menos 4, que é igual a x. Então eu tenho 2y, que é igual a x, mais 4. Aí para finalizar eu tenho y é igual a x mais 4 dividido por 2. Pronto. Essa é a função inversa da função dada. A mesma coisa vocês vão fazer com as demais. Ó, onde tiver x, ó, vocês vão chamar de y. Aonde tiver x aqui, ó, vocês vão chamar de y. Onde tiver y, vocês vão chamar de x. E depois é só isolar o y. Dada a função f por 3x menos 2, calcular a função inversa quando x for igual a 4. O que ele quer dizer com isso aqui? Ó, uma coisa, esse f é menos 1 bem aqui, ó. Esse f menos 1 aqui, ó, que é o inverso da função f, ó. Isso aqui é a função inversa de f. Função inversa. Então o que é que o aluno vai fazer? Como ele chama de f de x, você pode substituir por y. Então tem f de x, a função é essa, ó, que ele deu. F de x é 3x menos 2. Ele deu essa função aqui, ó, f de x é 3x menos 2. F de x é a imagem de x, que é quem? Y. Y é 3x menos 2. Onde tiver f de x vale y, tá, gente? Agora eu vou inverter. Esse y aqui, ó, vai virar um x. Vou deixar aqui engatilhado para vocês responderem. Esse y bem aqui, ó, você vai chamar de x. Esse x você vai chamar de y. Aí você vai isolar o y. Depois de isolado, o y você vai trocar, ó, o x você vai trocar por 4 para calcular o valor de f de 4, né? Entendeu? Vocês vão calcular a nova função, aí vocês vão passar para essa forma aqui, ó, f de x. E aí substituir o x por 4. Mas da função que foi invertida, não é dessa daí não. Porque se ele não fosse da função inversa, eu já ia substituir direto aqui por 4, ó. Eu ia colocar esse x igual a 4, eu ia colocar esse x igual a 4. Mas não é dessa função que ele quer que você faça. Quer que você faça isso da função inversa. Primeiro calcula a função inversa, depois troca o x por 4 e vai encontrar uma resposta, ok? Vamos ver essa próxima aqui. Determine a lei da função inversa de cada essa questão aqui está incompleta. Questão 133. Determine a lei da função inversa de cada função dada por. Novamente função inversa. Vamos fazer essa primeira aqui só para revisar o que a gente aprendeu. Então a função inversa é aquela função onde você troca y por x, x por y e termina isolando o y. Então no lugar de y vai ficar x, que é igual a y mais 5. Agora eu tenho que isolar o y. Então vai ficar y mais 5, que é igual a x. E aí você finaliza assim, y é igual a x menos 5. Essa daqui é a minha função inversa. Pronto. Essa questão letra A aqui, ó, já foi resolvida.
E vocês vão fazer isso para as demais questões. Aqui é a mesma coisa, na 134. Vocês vão determinar o inverso, né? Eu vou até copiar aqui porque teve um probleminha aqui, deixa eu colocar. Calcular a função inversa. Calcular a função inversa da função dado por calcular a função inversa dada por. Aí você vai calcular aqui do mesmo jeito. Aqui no 135, deixa eu ver como está o 135. Dada a função f de x é igual a x mais 6, calcule a inversa de f de 4. Aqui mais uma vez, ó, vai ser igual lá em cima. Vocês vão calcular o inverso dessa função. E uma vez encontrada a função inversa, vocês vão trocar o x pelo 4. Deixa eu fazer a 135 aqui, para mostrar como fazer. Ó. 135. Ela é assim, ó. Você tem f de x, ó, que é igual a x mais 6. Agora eu vou calcular a função inversa. Então, f de x, a imagem do x é o y. Aí você coloca y é igual a x mais 6. Agora eu vou inverter. No lugar de y é x. No lugar de x é y. Agora eu devo isolar a letra y. Y mais 6 vai ser igual a x. Y é igual a x menos 6. No lugar de y, ó, quem é que substitui o y? É o f de x. Você vem pra cá e escreve, ó, f de x é igual a x menos 6. Só que ele quer que você faça o f de 4, ó. Então agora você vai trocar o x por 4, ó. Uma vez invertida, fica f de 4 é igual a 4 menos 6. Então quanto é o f inverso de f' de 4? 4 menos 6 menos 2. Resposta desse exercício, menos 2. E aí vocês vão fazer a mesma coisa para as demais questões. Ok? Qualquer dúvida, gente, procura o orientador de vocês, que ele entre em contato comigo e eu ajudo, tá? Até a próxima.